Olá, pessoal! Eu me chamo Lucas Canova, faço parte do grupo PET no Instituto Federal de São Paulo e venho apresentar para vocês a nossa primeira videoaula. Nossas videoaulas vão ser com base nas paródias que realizamos. E, portanto, para dividir essa videoaula, para o conteúdo ficar melhor explicado e melhor dividido, nossa primeira videoaula vai fazer referência às relações ecológicas intraespecíficas. Bom, antes de começar realmente, de fato, as relações ecológicas, a gente precisa se perguntar sobre o que é ecologia. Ecologia, se a gente for para a etimologia da palavra e dividir ela em duas partes, uma parte fica eco, que seria ambiente e casa, e logia, que é estudo. Ou seja, ecologia é o estudo desse meio ambiente. E mais detalhadamente explicando, né? É o estudo do meio ambiente, das diferentes populações e ecossistemas e das interações entre esses organismos. Essas interações entre organismos justamente é o que definem as relações ecológicas, tá? E para começar, as relações ecológicas elas são classificadas de dois modos. O primeiro modo, se ela é intraespecífica, ou seja, ela ocorre entre organismos da mesma espécie ou se ela é interespecífica, ou seja, ela ocorre em organismos de diferentes espécies. Então, interações que são realizadas entre organismos que são da mesma espécie são chamadas de intraespecíficas. E organismos de diferentes espécies que se relacionam é denominado de relações interespecíficas. Outra classificação possível, além desta, são se elas são relações harmônicas, ou seja, nenhum organismo sofre prejuízo, ou se elas são desarmônicas, onde pelo menos um dos organismos vai sair prejudicado nessa relação. Desse modo, a gente pode classificar as relações de três jeitos. As relações mais, onde essa relação é positiva para ambos os organismos. Cada sinal representa um organismo. Ou ela é mais zero, é uma relação positiva para um organismo e indiferente para o outro. Para esse outro, não vai ser nem positiva nem negativa, para ele tanto faz, né? Ou se ela é mais menos, ou seja, uma relação que é positiva para somente um organismo e ela vai ser negativa para o outro. Então, só para simplificar o entendimento, essas relações mais e mais zero, elas vão ser relações harmônicas. Tanto faz se elas vão ser intraespecíficas ou interespecíficas. Sendo mais e mais zero, elas são relações harmônicas. E relações mais menos vão ser relações aqui desarmônicas, certo? Desarmônica. Então vamos começar a explicar realmente as relações ecológicas, começando pelas intraespecíficas harmônicas. Vale lembrar que todo esse nomezão aí, ele é utilizado para classificar. Primeiro você diz se ela é uma relação intra ou inter, e depois se ela é harmônica ou desarmônica. A gente vai começar pelas relações intraespecíficas harmônicas. Começando pela colônia, que é uma relação intraespecífica mais, ou seja, todos os organismos dela saem positivos, né, tem um saldo positivo. Todos esses organismos estão envolvidos, né, estão ligados fisicamente. Outra característica dessa relação é que eles não apresentam mobilidade. Geralmente são organismos sésseis, são organismos que fixam no substrato e ali ficam, eles não se movem. Na próxima relação, comentando sobre sociedade, essa divisão do trabalho vai estar melhor explicada. Mas são organismos que não têm um papel entre eles organizado, não tem um papel determinado entre eles de desempenhar uma função. E por último, geralmente ocorrem organismos de menor complexidade, ok? Começando pelas cracas. Quem nunca foi para a praia e acabou, enfim, se ralando numa dessas? Esses são organismos que são organismos de colônia, são organismos que têm uma relação ecológica de colônia. Outro exemplo são as bactérias. Aqui, como vocês podem ver,
é uma colônia de bactérias. Também o próprio nome já diz, né? Geralmente, popularmente, as pessoas, os cientistas falam de colônia de bactérias justamente porque é uma relação ecológica que eles desempenham. E, só para mais um exemplo, são os poríferos, as famosas esponjas, que também fazem parte desse grande grupo das colônias. Outros exemplos, e também popularmente conhecidos, um deles são as águas-vivas, né? São os famosos quinidários, conhecidos também por provocar o famoso choque, né, nas pessoas quando os quinidócitos estão ativos. E também há uma cena muito emblemática, né, no filme Procurando Nemo, que mostra realmente aquela colônia, aquela densidade de águas-vivas e o tanto de águas-vivas que elas se agrupam, né, vivem em colônia. E por fim, outro exemplo são os fungos. Os fungos também vivem em colônias. Como vocês podem perceber, todos esses exemplos, os organismos eles vivem em colônia, né, fisicamente agrupados, mas eles não têm uma divisão do trabalho, né? Eles vivem, vamos dizer assim, em colônia individualmente, vamos supor. Bom, fechamos aqui colônia, resumindo, né? Que tem menor divisão do trabalho, geralmente são organismos menos complexos, né? Essas duas informações são bem importantes. E vamos para a sociedade, que também é uma relação positiva para ambos os organismos, muito comparada com a colônia, e também acaba causando uma confusão justamente por causa dessa comparação que as duas têm. Mas aqui eu vou mostrar para vocês as diferenças entre elas, e são muitas. Primeiramente, né, uma das diferenças entre sociedade e colônia, que também determina ser colônia, são que os organismos apresentam maior mobilidade entre eles. Segundamente, apresenta uma maior divisão do trabalho, diferente das colônias. E por último, geralmente ocorrem em organismos com maior complexidade. Em algumas sociedades é bom notar que existem castas, né, que reforçam essa divisão do trabalho. E agora eu vou trazer uns exemplos para vocês que vai deixar muito bem detalhado e explicado. Em primeiro exemplo de sociedade são as abelhas, né? Esta imagem aqui realmente mostra essa divisão, essa divisão em castas que apresentam, né? E que são organismos que realmente apresentam uma maior mobilidade em comparação aos organismos que apresentam uma relação ecológica de colônia, né? A divisão das abelhas é bem demarcada e muito conhecida, assim como também das formigas, que também são seres vivos que vivem em sociedade. E agora, para entrar aí na nossa reta final de relações ecológicas intraespecíficas, eu vou apresentar para vocês as relações intraespecíficas desarmônicas, ou seja, a qual um dos organismos da interação sai prejudicado na história. Então vamos lá. Primeiro exemplo é o canibalismo. Sim, é uma relação ecológica, não, às vezes não muito comentada, mas é uma relação ecológica desarmônica. Um dos organismos vai sair penalizado nessa relação. Ela é caracterizada e simplesmente, né, caracterizada quando um organismo da mesma espécie mata outro e se alimenta deste, que irá gerar um saldo positivo para este que se alimenta e um saldo negativo para o outro organismo. Bom, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de canibalismo, são bem marcantes e apresentam algumas curiosidades bem legais, em que um deles é o louva-a-Deus, caso dos louva-a-Deus. As fêmeas se alimentam do macho durante a cópula, pois estes, né, os machos são fonte de proteína, que vai gerando um saldo positivo para louva-a-Deus fêmea. E também, muito conhecido até, com bastante frequência, são entre os galináceos, que como método de controle populacional acabam realizando canibalismo. E para fechar agora as nossas relações ecológicas intraespecíficas desarmônicas, apresento para vocês competição
que sim, a competição é negativa para ambos os organismos, é negativa para a espécie desses animais. Esses organismos eles podem competir por N fatores, sendo eles recursos, como alimentos, território, luz, parceiro sexual. E é bom frisar justamente a competição ela ocorre muito, por exemplo, em plantas, que é só para tirar um pouco do mundo animal disso, né? Ocorre também em plantas. Por exemplo, por luz. Há plantas que procuram lugares com maior sobreposição, com maior capacidade de absorver luz e acaba realizando uma competição entre elas para ver qual vai se sobrepor para ter uma maior captação de luz. Esse é um exemplo de competição entre uma mesma espécie. Essa competição ocorre justamente quando há uma sobreposição de nichos, né? São nichos semelhantes. Valendo lembrar que o nicho ecológico é aquele papel, é aquela função que o ser vivo desempenha no seu habitat, né? Naquela comunidade. Então agora eu vou trazer para vocês mais outros 2 exemplos de competição. E nela não dá para definir certo se é uma competição por casta, dizemos assim. Há muitos animais que competem para ser o alfa daquela comunidade, daquela população. Pode ser uma competição por alimento, pode ser uma competição por parceiro sexual. Não dá para definir qual tipo de competição esses animais estão realizando. Porém, dá para definir que é um tipo de competição. Bom, para finalizar de vez a nossa aula, eu vou trazer para vocês algumas questões. A partir desse momento, se você quiser pausar o vídeo, tentar fazer a questão sozinho, tudo bem, não tem problema nenhum. Se você só quiser acompanhar as questões junto comigo, para a gente fazer junto também, tá tudo certo, tá tudo bem. Então vamos à nossa primeira questão. Ela é bem curtinha aqui. Observe atentamente as relações ecológicas citadas a seguir e marque a alternativa que indica corretamente um exemplo de relação intraespecífica. A. Predação de um inseto por um louva-a-Deus? Incorreta. O inseto é de uma espécie e louva-a-Deus é de outra. Logo, uma relação interespecífica. B. A simbiose dos líquens. Líquens são associações entre fungos e algas, ou seja, interespecífica também. C. Relação entre o caranguejo paguro e as anêmonas do mar. A própria alternativa relaciona 2 espécies também, ou seja, relação interespecífica. D. Piolhos e homens, mesma justificativa das anteriores. A gente fica com a E. Colônias de corais. Esse é um exemplo correto de uma relação intraespecífica. Mais uma questão aqui. Nem sempre as relações ecológicas provocam benefícios para todos os organismos envolvidos, sendo chamadas, nesse caso, de relações ecológicas desarmônicas. Entre os exemplos a seguir, marque a única alternativa em que está indicada uma relação intraespecífica desarmônica. Ou seja, vamos dar uma revisada na aula. Uma relação intraespecífica é a que ocorre entre 2 organismos da mesma espécie, e desarmônica é que algum organismo sai com saldo negativo ali. Então, colônia? Não, a gente viu que ambos os organismos saem com saldo positivo. B, sociedade? Também, ambos os organismos saem com saldo positivo. C, competição intraespecífica? Essa é uma relação bem desarmônica, né? Ambos os organismos saem negativados dessa relação. A gente fica aqui com a C, mas vamos dar uma lida só nas outras alternativas. A D, herbivorismo. Não, ela é uma relação desarmônica, porém é interespecífica. E aí, parasitismo, também é uma relação interespecífica. Portanto, nessa questão, a gente fica com a letra C. E para finalizar, gostaria muito de agradecer sua atenção até aqui. Esta foi mais uma atividade do Grupo PET, o Programa de Educação Tutorial. E eu vou colocar para vocês aqui na descrição o link das redes sociais do nosso grupo. O Grupo PET, que é financiado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Educação. Muito obrigado e até a próxima aula.